Saudação de paz, esse é o canal Uma Voz para as Nações. É com muita alegria que eu, sua irmã em Cristo, Viviane Barbosa, quero transmitir mais uma porção da Palavra de Deus. A leitura se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tema para pregação: diferente para fazer a diferença. Nós estamos sendo desafiados a fazer a diferença. O mundo nos apresenta muitas propostas. O mundo nos apresenta um banquete vistoso. São coisas agradáveis à vista. Mas tudo que o mundo nos oferece, o resultado é morte. Morte espiritual, morte eterna. Nós, como igreja, devemos continuar fazendo a diferença. Neste texto sagrado, nós vamos aprender que nós fomos chamados para fazermos a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa. É o próprio Senhor que estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quer um conselho? Continue fazendo a diferença. Você não vai perder nada. O povo de Deus é diferente do povo do mundo. Na antiga aliança, o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferente dos demais povos da terra. Confira em Êxodo 19, versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de todos os povos, raças, línguas e nações que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, para fazerem a diferença como luz do mundo e sal da terra. Em Mateus 7,13, pode conferir, nós somos o sal da terra. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós somos a luz desse mundo. 1 de Pedro 2, 9, versículo 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Êxodo 8 e 23, se você preferir, pode conferir, o próprio Senhor deixou claro a Faraó que o seu povo é diferente do povo pagão, dizendo assim: farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Na nova aliança, a igreja do Senhor é reconhecida pelas Escrituras como Israel de Deus. Pode conferir em Gálatas 6 e 16. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, está escrito que a igreja do Senhor é um povo exclusivamente seu, especial, zeloso de boas obras. Deus não trata o seu povo como um povo qualquer. O Senhor trata o seu povo de uma maneira tão magnífica que o Senhor diz: esse povo é um povo exclusivo. É um povo especial, é um povo zeloso e de boas obras. Vale a pena fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazermos a diferença em meio a uma geração corrompida em que vivemos, onde devemos resplandecer como astros no mundo. Filipenses 2 e 15 está escrito: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo,
Eu quero citar aqui alguns exemplos de homens que fizeram a diferença em sua geração, homens bem conhecidos por nós. Enoque fez a diferença em sua geração porque andava com Deus. Gênesis 22 e 24. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. Enoque andou com Deus em meio a uma geração corrompida. Você pode andar com Deus em meio à corrupção dos dias atuais. A corrupção não vai impedir o nosso caminhar com Deus. Aleluia. José fazia diferença também em qualquer ambiente que vivia. Ele era um homem sábio, um homem que tinha o Espírito de Deus. O Senhor era com ele. E por isso, onde ele estava, a bênção do Senhor estava com ele. Porque ele não entrava no ambiente sozinho. Ele entrava com o Senhor. Quando o Senhor está com você, quando a bênção do Senhor está com você, o lugar que você está não exerce influência sobre você, você influencia o lugar. Oh, querido, como é bom fazer a diferença. Como é bom não ir com a maioria. Como é bom você estar convicto de que, embora o mundo não venha te aplaudir, embora o mundo não venha ver graça em você, embora o mundo te ache sem graça, verdade é que a graça do Senhor é o que tem te sustentado até aqui. Que o mundo veja ou não, se você estar com Deus, isso implica em dizer que a força que existe dentro de você, ela não vem de baixo, ela vem de cima. Ela não vem dos homens, ela vem do Senhor. E isso é a graça do Senhor sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Aleluia. Samuel fez a diferença no meio de sua geração, porque ele era um homem honesto. Ninguém tinha do que acusar Samuel. Ninguém tinha do que lhe acusar. Samuel podia ter sido influenciado pelos filhos de Eli, mas ele preferiu não ser influenciado por eles, pelas atitudes erradas. Ele preferiu o Senhor. Ele preferiu fazer a diferença. Ao invés de ele se inclinar para as coisas da carne, ele preferiu viver pelo Espírito. Jó era um homem sincero, reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Ele fez a diferença na sua geração. Jó se desviava do mal. E não foi por causa disso que ele ficou livre da prova. Ele foi provado, mesmo sendo reto, sincero. Mas ele não negociou a sua fé. Ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele se levantará sobre a terra. Daniel fez a diferença no meio da geração corrompida da Babilônia, porque ele tinha no seu coração o propósito definido, um propósito bem definido de servir somente ao Senhor. Daniel 1:8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Oh, querido, querida, vale a pena ser rechaçado pela sociedade.
Vale a pena sofrer injustiças, mas não negociar os seus valores. Porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.